Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Começamos a nossa escuta da palavra de Deus, ouvindo as lamentações de Jó no seu livro, o livro da literatura sapiencial da Bíblia, que se confronta com o tema da sabedoria diante daquela cultura dos gregos que tinha, de certo modo, invadido o mundo inteiro, os gregos com seus filósofos, e, de certo modo, todos eles pregavam um certo materialismo, um certo desespero existencial. No tempo antigo, tanto os pagãos quanto os judeus não se ocupavam da questão da morte e do que existe depois da morte. O que eles imaginavam? Que a pessoa, de alguma forma, sobrevive algo do ser humano depois da morte, mas sobrevive e vai para um lugar que não é vida, é um lugar de sombras, o lugar da morte, e os gregos chamavam Hades, os israelitas chamavam Sheol, nós traduzimos por mansão dos mortos, aquela mesma que a gente menciona no credo, porque Jesus, para participar da nossa vida, viver integralmente a experiência humana, ele entra na nossa morte e vai até esse lugar da morte, onde habita a morte, a mansão dos mortos. Então, ali eles pensavam, assim termina a vida de todo mortal. A pessoa morre, algo dela, seu espírito, seu fantasma, sua alma, vai parar na região dos mortos, nos lugares da profundeza da terra, e nunca mais volta, não existe mais vida depois disso. E é justamente porque o céu estava fechado. Então é só com a vitória de Cristo sobre a morte, no seu mistério pascal, que ele abre de novo o céu para nós. E aí a gente volta a ter a comunhão com Deus, e não só da parte da nossa alma, mas também com a promessa que nós também proferimos no nosso credo, da ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Então, é o ser humano restituído à vida de forma plena, conforme Jesus
Disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Mas aqui no livro de Jó a gente ainda encontra aquela perspectiva um pouco sem esperança do Antigo Testamento, onde Jó reflete sobre a existência humana e diz: a vida é como um dia de trabalho de um assalariado, é como a luta de um mercenário. O que é o mercenário? É um soldado, só que é um soldado que não luta nem pela sua pátria, nem pela liberdade, nem por nenhum ideal. Ele luta por dinheiro. Ele não tem partido, não tem causa, não tem país. Ele luta do lado de quem paga mais. Então, é aquela vida sem sentido, aquela vida sem uma causa, sem uma razão para viver. Essa é a queixa de Jó. É claro que depois a gente encontra no meio dessa escuridão uma clareira, por assim dizer, no livro de Jó, onde ele lança lá do fundo da sua miséria aquele grito: eu sei que o meu Redentor está vivo, e eu o verei com os meus próprios olhos, não com olhos de outros, mas com meus próprios olhos. Então, ali se abre como aquele primeiro anúncio da ressurreição, da vida nova em Cristo. Quando a gente lê e escuta o Evangelho, a gente vê Jesus manifestando que Ele é o Senhor da vida. Ele tem o poder sobre o maligno, que Ele é o homem mais forte, que arranca do maligno as suas presas e devolve a vida para as pessoas. A vida, Ele manifesta que é Senhor da vida, justamente restituindo a saúde, mesmo a saúde do nosso corpo mortal, mas que ali, diante de Cristo, se torna como um sinal daquela vida plena, da qual Ele é o Senhor. Aquela vida que vence a morte e que nos é dada justamente em Jesus Cristo. Quando Ele aparece manifestando que é o Senhor da vida, o mundo todo muda, toda aquela perspectiva da vida, toda aquela perspectiva da religião, porque tanto judeus como pagãos iam até Deus pedindo apenas os favores para essa vida passageira. A vida longa, muitos filhos, prosperidade, terra, bens temporais, saúde, a morte dos inimigos, a segurança nas viagens. Era isso que tanto pagãos quanto judeus pediam a Deus nas suas orações. Então Jesus vem e muda completamente aquela perspectiva e mostra que existe uma vida eterna, que existe uma vida em comunhão com Deus, que é a fonte da vida. E que, portanto, a morte não é a última palavra da existência humana, mas que a última palavra é justamente a vida em Deus. Essa vida que está na comunhão com Deus, essa vida que a gente recebe quando participa da morte e da ressurreição de Jesus no nosso batismo. Depois desse encontro com Cristo, que nos revela, que se manifesta que Ele é o Senhor da vida, tudo muda na nossa vida. E nós nos tornamos capazes de amar e de servir. A nossa vida deixa de ser a vida de um escravo, de um assalariado, de um mercenário, e passa a ser uma vida vivida na liberdade. Uma liberdade que está a serviço do amor. É isso que acontece com a sogra de Pedro, quando é curada da sua febre. Ela é curada e se coloca a servir. Com alegria, espontaneamente, ninguém pede para ela. Ela, por conta própria, senhora da sua liberdade, usa
da sua liberdade, escolhendo o amor, e o amor na sua forma mais alta, na forma do serviço. A gente vê também essa nova liberdade em São Paulo, quando a gente escuta a carta dele, primeira aos Coríntios, que a gente escutou um trechinho, onde São Paulo diz: eu sou livre, por isso eu não trabalho por um salário. Eu sei que toda pessoa que se dedica a pregar o Evangelho tem direito a um sustento, mas eu renuncio a esse sustento. Então, o que eu quero de prêmio? O que eu quero como recompensa por anunciar o Evangelho? A recompensa é justamente isso: anunciar o Evangelho de forma gratuita. Porque assim eu, que sou livre, me torno servo de todos, para que pelo menos alguns cheguem a conhecer, a amar a Cristo e a ser salvos por Ele. Esse é o amor que brota, irmãos e irmãs, do encontro com Cristo, o Senhor da vida. Nós nos encontramos com Ele, somos ressuscitados no nosso coração, somos ressuscitados na esperança, e aí nos tornamos livres. Não somos mais escravos desse mundo que nos trata como mercenários, como assalariados. Somos livres, e somos livres para amar sem medida. E para amar nessa forma mais alta do amor, a forma do serviço. Jesus realiza conosco aquilo que Ele mesmo vive junto ao Pai do céu. Quando chega final da madrugada, antes de clarear o dia, Ele vai e se entrega à oração. E desse encontro com o Pai brota essa enorme força de Jesus, que cura a todos, que liberta a todos. O nosso encontro com Cristo, irmãos e irmãs, também se dá da mesma forma. Esse ano, Papa Francisco decretou como ano da oração. Nós nos encontramos com Cristo vivo, ressuscitado, Senhor da vida, justamente na oração. E, de uma forma especial, na oração mais perfeita de todas, que é a liturgia. E dentro da liturgia, no lugar especial, a liturgia eucarística, a Santa Missa. Essa é a maior oração. Esse é o maior momento de encontro com Cristo Salvador, com Cristo Senhor da vida. Se nós participamos da missa e vivemos a nossa vida de oração todos os dias como um encontro com Cristo, Ele também nos liberta, nos enche de esperança e nos torna livres para podermos amar, entregar a nossa vida por amor no serviço dos nossos irmãos e irmãs. Madre Teresa de Calcutá tinha essa síntese tão bonita que não custa a gente repetir, né? Ela dizia: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é o amor. E o fruto do amor é o serviço. Que seja assim também para nós, irmãos e irmãs, nesse ano da oração. Esse encontro pessoal com Jesus nos leve a crescer no amor a Ele e a transbordar no serviço aos nossos irmãos e irmãs.